se não tivesse acontecido com outras pessoas, achar que era mentira tua, porque você é muito espalhafatosa. Você desde pequena, sempre atriz, sempre bababá, você tá fazendo isso pra chamar atenção, porque você gosta de atenção. E daí, tipo, na época, aquilo me fez tão mal. Eu falei, ai, será que se eu não fosse assim, eu não teria sofrido abuso? Será que babá? É sempre esse questionamento. É sempre, ai, se eu fosse diferente. É que, na verdade, também a gente anda ajudando há alguns anos seguidos, contando as nossas histórias, e a gente, às vezes, quando vai, por exemplo, para uma TV, para uma emissora que já não é tão legal, como já aconteceu comigo, de já me expor que tinha sofrido violência doméstica, que tinha apanhado grávida, que depois numa outra relação, 2 anos e meio, sobre a ameaça de morte do cara invadir o Teatro Guaíra, tem 7 medidas protetivas contra o cara, daí você, às vezes, está numa situação muito mais vulnerável. Muitas vezes o homem não faz isso na frente das pessoas. Ele isola a mulher, faz com que ela não tenha mais amigos, com que ela não converse mais com a sua família, e aí ela fica muito mais fragilizada e vulnerável. E a partir daí é muito mais fácil para o homem dominar essa mulher. E sempre tem um olhar ainda de que, mas ela é culpada. A gente se contenta com o fato de que alguém está falando a respeito, pelo menos está se dando visibilidade, né? Então, é importante, claro, que os jornais, alguns dão mais espaço, outros dão menos, mas eles falam a respeito, e aquilo é muito importante. Eu dou visibilidade, eu reconheço que aquela violência existe. Mas tem a questão da qualidade, né? Porque muitas vezes a forma como se aborda a violência, ela é problemática, né? Porque o jornalista ou a jornalista, ao escrever, ela pode naturalizar aquela agressão, pode culpabilizar a mulher, tratar aquele assunto como algo banal, como algo de menor importância, pode utilizar termos que culpabilizam a mulher. Na última vez, numa grande emissora, pareceu totalmente que eu era a culpada da história e não colocaram que eu era de movimento feminista, de ONGs de empoderamento, colocaram que eu era de movimento feminino. Feminino? Não, eu sou de movimento feminista. Que medo que as pessoas têm de falar de feminismo ainda. Eu sofri assédio sexual, assédio moral desde que eu me conheço por gente, então desde os meus 8, 9 anos. E é uma questão política, né? Enquanto eu não estiver ocupando 50% das câmeras, das assembleias, nas esferas políticas, né? Enquanto eu não estiver ganhando o mesmo que o homem dentro na minha área, num comercial, numa produção, os valores são feministas, né? É uma questão política, que medo. Né? Enfim. Então, às vezes, eu acho que as pessoas não querem falar sobre, por isso, por um medo ainda de sofrer mais uma violência. Então, eu tô falando da violência que me foi colocada por anos, e daí eu sofro uma violência institucional, ou eu sofro uma violência de cortes de mídia, porque não é uma mídia regulamentada, e eu passo ou por uma vítima enorme, ou eu passo por uma culpabilização das violências que sofri. Cotidiana, e ela é muito sutil muitas vezes, porque nem sempre a violência também vem em forma de tapa, de empurrão, de chute, de espancamento, de tiro. Então, é duro, né? Acaba não sendo legal. E você acha assim que a questão de muitas mulheres ainda não denunciarem é por medo de sofrer essa culpabilização na própria delegacia? Claro, claro, é óbvio. Todas nós já sofremos violência institucional. Porque a gente ouve muito falar que é por questão de medo, por questão financeira, né? Então a gente teve essa curiosidade de ver, sim, mas e a mulher que procura a delegacia, qual é o perfil dessa mulher? Então nós constatamos que, da mulher que nos procura, grande parte delas, mais de 70%, são mulheres que não dependem financeiramente desse agressor, tá? São mulheres independentes financeiramente. Então, isso gerou uma curiosidade ainda maior, né? De por que elas não procurariam. Sim, claro. Bom, primeiro, ela não vai numa delegacia porque ela tem medo daquela toda instituição, ela tem medo, ela tem vergonha. 44%, né, das vítimas disse que não procurou a delegacia antes porque acreditava que o agressor iria mudar.
tá? E um percentual muito menor, de aproximadamente 20 e poucos % só, é que não procuraram a delegacia por medo. Nossa, eu acho que todas nós que já sofremos violência doméstica, assédio, seja qual for, temos muita vergonha. Porque nos foi ensinado que era errado, que a gente provocou, que a gente não foi uma boa menina, que a gente não foi uma boa mulher, que a gente não obedeceu, que a gente não ficou quieta na hora que era pra gente ter ficado. Então a gente vai pedir ajuda e a gente sofre uma terceira, quarta violência seguida. É claro que a gente não vai denunciar. Por isso que esses casos de números, a gente sabe que o número é muito maior. A gente estava falando, né, de Piraquara, que é a segunda cidade, através do mapeamento da CPMI de violência contra a mulher de 2012, a gente sabe que é muito maior. São 11 mil estupros por ano, mas a gente sabe que é muito maior. Porque quem teve um mínimo de coragem para ir denunciar, né, a sua família, etc., a gente sabe que é muito maior o número. Aos 13 anos eu sofri essa violência, aí comecei a estudar por conta própria, feminismo, o que foi aquilo Mesmo que eu nova. sofri, né? Porque eu não tive condições de, na época, contar pra ninguém o que eu sofri. Eu não vou dizer nem que eu escondi, eu simplesmente não vi uma possibilidade de falar abertamente sobre aquilo, porque eu não conversava sobre aquilo, não houve uma educação para essas questões, porque as mulheres não são ensinadas, né, de fato sobre essas questões. Nós somos ensinadas a nos comportarmos, a evitarmos problemas, né, a evitar que alguém nos toque, que alguém nos agrida, mas de fato nós não temos uma educação colocada de forma direta, sincera, honesta, né, de acordo com a nossa idade. É duro, é muito triste, a gente realmente não sabe para onde esses números vão e a gente não sabe o que está acontecendo com esses agressores, porque no Paraná, através da Lei Maria da Penha, o agressor teria que cumprir uma medida interdisciplinar. Então, tem uma relação com psicólogos, assistentes sociais, e aqui no Paraná não se cumpre isso. Então, a violência moral, ela é muito comum. E ela geralmente é naturalizada, né? Porque aí as pessoas dizem, ele é louco, ele tá inventando essas coisas e tal, mas pelo menos ele não me bateu, pelo menos ele não tocou em mim, né? Então, as pessoas tendem a deixar isso de lado, né? E principalmente quando também você vai até uma delegacia, é muito comum também que isso seja relevado. Mas ele te bateu? Mas ele te xingou do quê? Tá, mas você também não xingou ele e tal? E aí, né, nesse meio tempo, a mulher desiste, né, porque ela mesma pensa, nossa, mas será que vale a pena eu acionar a polícia por conta disso? A gente precisa entender que, primeiro, isso é uma violência que deixa marcas, né, porque compromete a saúde mental, muitas vezes, dessas mulheres, e também porque ela é, muitas vezes, um alerta de que as coisas vão piorar. Como que ela vai ajudar? Ela tá ali pra ajudar. Não seria? Daí ela tem esse pensamento. Como que a pessoa vai chegar ali e ela vai tirar toda a esperança de uma mulher que precisa de ajuda? Sim, dessa mulher nunca mais vai voltar a pedir ajuda. Nem psicologicamente, nem nada. Você tem um caso parecido pra contar, Carol? É isso? Não, eu falei que é o texto da minha... Da tua personagem do espetáculo, né? espetáculo, que estreia amanhã. Então entra, pode vir entrar aqui, pode entrar? Imagina. Pessoal, você arrumada e eu chegar a louca do Budi. Alice, escola. Correria, mãe, maternidade. A mamãe precisa trabalhar. Não. Imagina. A gente tá fazendo adaptação na escola, daí eu trazei um monte. Mas a gente fala, a gente tem várias mulheres contando sobre isso e acontece muito, né? Muito. Por isso a Marcha das Vadias. Né? A Marcha das Vadias fez um boom tão grande em 2011, justamente por isso. E a gente viu que não é uma questão só nossa, brasileira, América do Sul, né? Pós-colonial, não. A primeira denúncia da marcha foi lá no Canadá, quer dizer, um país de primeiro mundo, onde a mulher, né, que era uma mulher jovem, foi denunciar um estupro e aconteceu a mesma coisa, delegada. Mas não, pera lá, como que você está vindo falar você quer abrir um boletim de ocorrência contra o estupro? Olha a tua roupa, olha esse teu decote. E daí veio fortemente essa sensação de não a culpabilização da mulher em crime sexual. Qualquer homem com mínimo de conhecimento, como são os nossos meninos aqui, os nossos investigadores, sabe que a roupa não tem nada a ver. Por quê? Porque praticamente todos os nossos estupros praticados por desconhecido foram praticados por ocasião. É estupro de ocasião, ou seja, era a vítima que estava no lugar errado, na hora errada. Coitada, ela estava indo trabalhar,
6 horas da manhã, porque ela tinha que pegar o ônibus. Ela estava indo para o posto de saúde 5 horas da manhã, porque ela tinha que pegar uma senha, porque o filho dela estava doente e estupraram ela na frente da criança. Ela é a vítima que tem que trabalhar, que trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade à noite, sai da faculdade 10h30 da noite, pega o ônibus. Quando chega lá no bairro dela, que é um bairro que não é tão movimentado, ela vai descer para a casa dela, do ponto de ônibus, ela vai ser estuprada. Quando ela estiver passando na frente de um terreno baldio, na frente de uma construção. Então, essa é a vítima de estupro. Não é a moça que está de saia curta. Essa é a vítima de estupro. É a moça que está... Não importa se ela está de saia ou se ela está de calça. A minha dor é a mesma que a tua sempre. Sempre. É, assim, é muito engraçado que todo mundo... Não existe uma mulher que nunca sofreu violência de gênero. Eu acho que não existe uma mulher que nunca sofreu violência sexual, nem que seja mais sutil, do tipo cantada na rua, sabe? E a gente continua julgando, né, Carol? Nós duas somos atrizes, nós duas somos militantes feministas há quase 10 anos, nós temos outros grupos de militância feministas e ainda a gente se pega com uma mulher, delegado, uma polícia, PM, guarda municipal, né, polícia civil, não com um olhar humanizado ou capacitada para poder atender essas mulheres em situação de violência, que ainda julgam a roupa, o comportamento sexual, se estava bêbada, se estava drogada, a classe, e não atende essas mulheres. Hoje está um pouco melhor, porque temos a Casa da Mulher Brasileira, a gente está com... As pessoas estão um pouco mais capacitadas, mas mesmo assim, a mulher que foi 1, 2 vezes lá não volta, né? Exatamente. E o mais engraçado da Marcha das Vadias é que teve o caso do... Tô arrumando o policial ainda hein? Foi na faculdade, né? Na universidade, Sim. onde houve estupro, falar pra fazer uma campanha para as meninas se vestirem melhor para não serem estupradas. É. Foi, acho que, o mais chocante, né? Sim. Daí foi lá que acho que revoltou mesmo. Além da questão do machismo institucional, foi o machismo quebrar a barreira das pessoas irem até a faculdade. Nossa. E você imagina que isso, em 5, 6 anos, tomou um boom de mais de 200 cidades no mundo inteiro, fazer anualmente uma marcha em prol da não culpabilização da mulher em crime sexual. É demais, né? É assim, meu filho sim, assim como todo adolescente, já falou, mãe, será que eu tenho um pau pequeno? E é tudo a questão de você... Sim, porque o machismo também oprime homens, claro, a gente morre, né? É diferente. A gente tá na frente do feminismo porque a gente morre, porque a gente é mais vítima, mas... né? A gente sempre tem que pensar todos esses lados, assim. Então, é educar, é todo dia falar, não se beija à força, o seu amigo está errado, ele vai na Marcha das Vadias comigo, entendeu? É você inserir ele, claro, criança, né? Você tem que preservar, sim, de algumas coisas. A história do meu avô, por exemplo, ele não sabe ainda. Quando eu achar que ele dá conta, eu vou contar. Você quer falar enquanto eu arrumo meu figurino e meu cenário lá? O que a gente faz? Vamos fazer umas coisas de vocês. Então beleza. Então vamos lá, que senão tem gente, ó, arrumando aqui. Sacanagem não arrumar o cenário sozinha, né? Vamos lá. Eu e a Carol temos um filme também que chama 15 Segundos, que era um índice de violência. A cada 15 segundos uma mulher era agredida, dos Estados Unidos até a América do Sul, e esse índice ainda continua. Apesar que no Brasil esse índice deu uma melhoradinha, que a cada 24 segundos uma mulher é agredida, mas nos Estados Unidos, por incrível que pareça, continua. Então, a cineasta, a pessoa que trabalhou esse documentário, que é metade ficção, metade documental, tratava um pouco das mulheres também nos Estados Unidos, que também não tem direito a, por exemplo, licença maternidade. É engraçado isso nos Estados Unidos, né? Eu e várias mulheres da minha família fomos abusadas sexualmente. E eu sempre achando que tinha sido só eu, né? Que é sempre o que acontece. E não foi de forma violenta, era de forma afetiva a violência sexual, né? Então acho que era isso que mais pegava, assim. Que você demora pra entender, porque a criança, ela não entende, né? E eu tinha uns 6 anos, foi até uns 8, até eu entender, ou talvez tenha sido antes, eu não saberia dizer, né? Então foi... outras mulheres da minha família fizeram isso, teve mulheres que não sofreram, e daí houve né? Daí eu escutei coisas, tipo, de uma pessoa, da minha irmã, né? Que hoje a gente tem uma outra relação, mas na época aquela coisa de adolescente, ela falou assim, se não tivesse acontecido com outras pessoas, eu ia achar que era mentira tua, porque você é muito espalhafatosa.
Eu sempre fico emocionada quando a Carol traz essas histórias de quando ela era mais nova, assim. Sempre dá vontadezinha de chorar. Porque eu acho que quem sofreu violência de criança é muito mais difícil. Se empoderar e pegar para si a sua responsabilidade de corpo, sua sexualidade, como eu lido com isso, como eu perdoo, se perdoo, não perdoo os familiares. Eu acho isso uma trajetória longa de vida.